Essa aula nossa hoje, então, é uma aula sobre a aula 5, o segundo reinado, que está lá no blog. E os senhores devem ter percebido que na capa de cada um daqueles, eu coloco qual que é a videoaula que você tem que assistir. Se você for lá e assistir aquela videoaula, você vai ver como que você vai chegar para essa aula aqui. Você vai chegar aqui só para tirar aquelas duvidinhas que você tiver, beleza? As aulas de história estão perfeitas. Claro, não só porque eu e o grande mestre Adelardo gravamos, mas elas foram muito bem gravadas. A diferença é aquela interatividade de eu jogar um cuspe em você lá embaixo na cadeira e agora nem isso eu consigo fazer mais. Como que eu tô com saudade de dar uma zoada de leve, aquela brincadeira, escutar um som, trocar uma ideia. É isso aí. Mas a gente volta, pode ficar tranquilo que a gente volta. Enquanto isso, vamos fazendo experimentações. Então, tá lá, aula 5 sobre o segundo reinado. E eu vou compartilhar os slides com você agora. Eu tenho ouvido de outros professores alguns probleminhas que estão acontecendo, mas é claro, com a gente aqui o negócio é diferente, né, meu camarada? A gente tem conversado bastante sobre como, quero me morder, sobre como a gente se comportar em ambiente virtual. Bicho, se você foi aquele que fez com algum outro professor, algum outro colega, cara, é um momento muito delicado para poder a gente ficar fazendo isso, né, cara? Você imagina, por exemplo, que você está lá, meu camarada, fazendo o seu rango, cozinhando, aí quando você se distrai, eu vou lá e jogo uma caneca de sal dentro da sua comida. Eu acabei com o seu dia, com o seu trabalho, todinho, com o que você ia comer. Imagina, por exemplo, que você seja um pedreiro, cara, e aí você está construindo a casa. Aí na hora de você falar assim, ó, faz uma massa para mim aí para poder rebocar aquela parede lá. Ao invés de eu colocar assim, eu vou lá, fez a massa certinho, fui lá e aumentei a proporção de um produto. Aquela parede pode cair inteira. Então, brincadeira, a gente tem brincadeira para ter. Mas brincadeira com o trabalho, que é o ganha-pão do cara, que sustenta a família dele, que vai fazer você ir do lado aumentar a possibilidade de você aprender, sacou? Pô, é sacanagem fazer isso, né, meu velho? Então, enquanto pessoas civilizadas, não façamos isso uns com os outros. Lembra do nosso primeiro dia de aula. E lembra que a gente troca ideia aqui, beleza? Confio em vocês. Então, vamos levar na tranquilidade. Quer falar alguma coisa? Vamos lá para o nosso chatzinho, beleza? Pode ir colocando as dúvidas que vocês forem tendo. E pau na máquina. Vamos começar, então. Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar. Eu vou espelhar com vocês esse. Vai aparecer já já. Já vai aparecer. Espera, deu uma piscadinha. Piscou lá. Piscou, é comigo. Piscou, eu, ó. Pisco também, ó. Pisco também. Pode dar uma piscada lá de cá. Vamos lá. Olha essa aí que a gente vai ver agora. Aula 5. Vamos lá, ampliou. Dá uma demoradinha. Beleza. Vai carregar para você agorinha. É só você contar até 1, 2, 3 e já. Viu? E já. Para começar a nossa política internacional, você pode ver que o tema dessa aula é política segundo império, a questão da política externa do segundo reinado. A primeira questão que a gente vai falar é com relação à Inglaterra. Os senhores sabem muito bem que nós acabamos de ver uma matéria que ela fala sobre de imperialismo, né? E nós vimos o imperialismo dos Estados Unidos. Depois nós vimos um capítulo sobre imperialismo a nível mundial, o europeu, o estadunidense, russo, japonês e tudo mais, né? E agora a gente vai ver atritos imperialistas na América do Sul, ou seja, com o nosso país e outros, além do Brasil, com a maior potência que vai ser a Inglaterra na época. E aí, inicialmente, as relações entre o Brasil e a Inglaterra eram relações muito boas, porque eram relações que vinham desde as relações que Portugal tinha com a Inglaterra. Portugal e Inglaterra tiveram, ao longo da sua história, relações muito mais positivas do que negativas. E se você for perguntar, quando você vai estudar em História Geral, e você vê lá que tem Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, você ouve aparecer o nome de Portugal? Não, né? Pois é, isso é um indício de uma coisa muito importante. Portugal não é historicamente conhecido como um país beligerante, um país agressivo. Portugal é mais conhecido como um país neutro, um país mais pacífico, de boa relação com sua diplomacia. Então, com a Inglaterra, tudo beleza. Aqui tem uns dados, uma ordem cronológica. Eu vou comentando aqui para você ver como que as relações vão se deteriorando ao longo do tempo. 1808, a família real veio para o Brasil. O que tem a Inglaterra a ver com isso? A Inglaterra que escoltou a família real para cá.
E é a Inglaterra que patrulhou a costa do Rio de Janeiro na época para poder evitar a possibilidade do Napoleão Bonaparte atacar a família real aqui no Brasil. Então, a Inglaterra trouxe a família real, escoltou a família real e defendeu parte do litoral do Rio de Janeiro durante bom tempo. Quando chegou em 1815, de novo, a Inglaterra ajuda lá o Brasil agora. Aí você fala, por quê? Porque em 1815, no Congresso de Viena, além do Brasil se tornar agora Reino Unido, o Brasil não vai ser mais uma colônia, o Brasil é Reino Unido, ficou proibido o mercado de escravos ao norte da linha do Equador. Como o Brasil é um país continental, falar que não pode ter escravidão ao norte da linha do Equador tem muito espaço ao sul da linha do Equador para poder escravizar. Mas essa lei foi colocada em prática, Rodinelli? Eu te pergunto, você já ouviu falar que desde 1815 a escravidão, o tráfico de escravos era proibido acima da linha do Equador, ao norte? Nunca ouviu, né? Pois é, existia, o Congresso de Viena defendeu isso, mas nunca vigorou. Mas por quê? Porque nunca ninguém vigiou, nunca ninguém fiscalizou. Mas, enfim, em 1815, que eu quero que você saiba, o Brasil vira Reino Unido e a Inglaterra apoia isso. O Brasil não é mais colônia, então as relações estão boas. Quando chegou em 1826, tá aí, ó, reconhecimento da independência. O Brasil ficou independente em 1822. Para o Brasil ser reconhecido por Portugal, o Brasil assumiu a dívida externa portuguesa. Só isso, você tem uma leve ideia. Na época, era mais ou menos uns 2 milhões de libras esterlinas, que era a moeda inglesa, a moeda mais forte da época, que se contava. Igual conta hoje em dólar, conta hoje em euro, na época era libra esterlina. O Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas para Portugal. O Brasil, na verdade, ele nem pagou Portugal, ele assumiu a dívida externa de Portugal, que era nesse montante. A Inglaterra, para reconhecer a independência do Brasil, e era importante a Inglaterra reconhecer, porque ela era a maior potência do mundo, a Inglaterra ela exigiu duas coisas. Uma, de que o Brasil mantivesse as taxas alfandegárias preferenciais a ela. Rondinelli, taxas alfandegárias preferenciais? E fala disso aí, como é que é? Bem, quando a família real veio para o Brasil, logo em 1808 aconteceu um negócio chamado Abertura dos Portos às Nações Amigas, beleza? Ou seja, acabou o pacto colonial quando a família real veio para cá. E quer dizer, então, que o Brasil abriu os portos deles às nações amigas. Quem seriam as nações amigas? Todas as nações do mundo poderiam negociar com o Brasil agora, menos as inimigas, que na ocasião seria a França, que invadiu Portugal, e a Espanha, que deixou a tropa francesa passar pelo seu território, auxiliando na invasão de Portugal. E nessa época, todos os países, fora Espanha e França, que eram amigos de Portugal, são amigos do Brasil, podem fazer o comércio aqui. E eles pagavam uma taxa de importação de 24%. Então, todos os produtos estrangeiros que chegassem no Brasil pagavam 24% de imposto para poder entrar. Beleza? Todos os países, incluindo a Inglaterra. Quando chegou em 1810, tiveram os tratados de 1810 entre Portugal e Inglaterra. E nesses tratados de 1810, a Inglaterra ganhou de presente uma tarifa preferencial. Todos os outros países pagariam 24%, mas a Inglaterra pagaria apenas 15% de imposto. É isso mesmo. A Inglaterra poderia exportar o que ela quisesse para o Brasil e ela pagaria apenas 15% de imposto. Se a Inglaterra já era o país mais rico do mundo, que tinha os produtos mais baratos e de melhor qualidade, os mais variados, já dominava o mercado brasileiro, imagina agora ela com todas essas capacidades, ainda tendo 15% só de imposto, pagando menos imposto do que os concorrentes. Ela dominou o mercado estrangeiro, o mercado brasileiro, com produto inglês, beleza? E aí, na época, a Inglaterra, para reconhecer a independência do Brasil, esse tratado foi feito em 1810. A Inglaterra, para reconhecer a independência do Brasil, falou assim, ó, eu reconheço o Brasil como independente, mas o Brasil tem que prorrogar esse tratado por mais 15 anos, beleza? Então, vamos fazer uma continha rapidinho. Se nós estamos em 1826, se o tratado vai ser prorrogado por mais 15 anos, quer dizer que pelo menos até 1841, a Inglaterra ia pagar no Brasil apenas 15% de imposto. Guarda isso. Todos os outros países pagavam 24%. A segunda coisa que a Inglaterra exigiu, além de pagar menos do que os outros, foi isso aí, ó, 3 anos para acabar com o tráfico de escravos.
Ah, por quê? A Inglaterra é boazinha? Não, porque a Inglaterra está entrando na segunda fase da Revolução Industrial. E ela sabe que se ela proibir o tráfico, duas coisas acontecem. Quais duas coisas? O dinheiro que antes você gastava para comprar escravo, você não vai gastar mais. Então, você vai aplicar ele em outras atividades com mão de obra livre. E se é mão de obra livre consome. Escravo não consome. Então, a Inglaterra, quando ela faz a exigência de que o Brasil proíba o tráfico de escravos, quer dizer que os dias da escravidão estariam contados. Que, de acordo que os escravos fossem morrendo, se não está chegando mais, né? Mas se não está chegando mais escravos, de acordo que as atividades econômicas vão crescendo, cada vez mais mão de obra vai ser necessária, então a mão de obra seria mão de obra livre, beleza? É claro que os escravos reproduzem, só que eles não reproduzem na quantidade de mão de obra que o mercado exigia, sacou? Então, se não chega mais escravo, a demanda por mão de obra cresce. Se não tem escravo que cresce no mesmo número, ele vai precisar de ter mão de obra livre. Mão de obra livre recebe, mão de obra livre consome. Beleza? Simplesmente um fator econômico. E o Brasil foi lá e falou: ah, beleza. Então você quer continuar pagando só 15% e eu vou acabar com o tráfico negreiro? Beleza, pode deixar. Deu 3 anos. Se nós estamos em 1826, quer dizer que em 1829 o Brasil tinha que acabar com o tráfico negreiro. Chegou em 1829, o Brasil acabou com o tráfico negreiro? Não. O que ele fez? Deu uma de João sem braço. Ah, eu esqueci. Chegou em 1830. O Brasil acabou com o tráfico negreiro? Não. E por que não? Ah, deu aquela de João sem braço. Eu esqueci. Só que quando chegou em 1831, 2 anos depois, já que o Brasil deveria ter acabado com o tráfico, a Inglaterra falou assim: aí, Brasil, você está esquecendo daquele acordo que você fez comigo? Que você tinha que acabar com o tráfico de escravos para o seu país? Aí o Brasil fez mais ou menos igual a Chiquinha, lá do Chaves. É, é, esqueci. Esqueceu, pô. Esqueceu. Faz a lei aí, meu brother. E aí, o Brasil foi lá e fez a lei que proibia o tráfico de escravos para o Brasil. Essa lei aí, ó, Lei Feijó. Só que essa Lei Feijó, que é a nossa primeira lei abolicionista, ela virou lei para inglês ver. Ganhou o apelido de lei para inglês ver. Mas por quê? Porque a lei proibia o tráfico de escravos para o Brasil. Ponto. Só que quem fiscalizava? Ninguém. E você, sendo brasileiro como eu sou, tá ligado que existe uma porcentagem de nós que, se não tiver alguém fiscalizando, vigiando, controlando, os caras sacaneiam, velho. Os caras sacaneiam. Olha, igual eu estava te falando da nossa parada da videoaula aí, ó, da aula online. Tem coordenador olhando, supervisor olhando, sacou? Orientador olhando, outros professores olhando. A aula está sendo gravada. E aí tem um camarada que vai lá e ainda dá uma sacaneada. Espírito de porco, tá me entendendo? Ou tipo assim, não tá aí para eu cumprir, tá achando que tá acima da lei e da regra. E aí o Brasil fez a lei e simplesmente ninguém fiscalizava, continuou entrando escravo. A pergunta que você deve estar querendo me fazer agora é a seguinte: mas se a lei foi feita e não funcionava, e continuou entrando escravo do mesmo jeito, a Inglaterra não fez nada, não? Aí que tá. A Inglaterra fez vista grossa. Aí você fala assim: como assim você fazer vista grossa? Olha lá, ó, fazer vista grossa. Vista grossa é tipo assim: eu tô ligado, Brasil, que você falou que ia acabar com o tráfico negreiro e não acabou até agora. Fez a lei, mas ela não funciona. Mas eu não vou fazer nada porque, por enquanto, você, Brasil, é o país da América que mais consome produtos ingleses. Então, resumindo a ideia, enquanto o Brasil fosse o maior mercado de produto inglês na América, a Inglaterra fazia vista grossa para o tráfico de escravos que não tinha acabado no Brasil. Beleza? Estava fazendo vista grossa. Vamos deixar isso aí acontecer. Só que quando chegou em 1844, deu ruim. Ah, porque deu ruim. E quando chegou em 1844, Dom Pedro II, ele sancionou uma lei chamada Tarifa Alves Branco. E essa tarifa Alves Branco aumentava as taxas de todos os produtos que vão entrar no Brasil de 30% até 60%. Então, você imagina, os outros países pagavam 24%, né? Agora, o mínimo é 30%. A Inglaterra pagava só 15%, lembra? Agora, o mínimo é 30%, podendo pagar até 60%. Pegar o caso inglês, se a Inglaterra pagava 15% de imposto, e agora para entrar é no mínimo 30%, o imposto dela dobrou.
podendo o imposto dela ser até quadriplicado, porque se eu pagava 15% e agora eu posso pagar 60%, quadriplicou meu imposto. E se você paga mais imposto, seu produto fica caro. Se o seu produto fica caro, perde a concorrência, ele não vende. Isso é bom para o mercado interno brasileiro, porque se o produto externo é caro, você tende a comprar o produto nacional. Mas a Inglaterra ficou mordida. Ficou mordida e falou que não podia, falou que não pode, você fez um acordo comigo. E aí o Dom Pedro, que é bom de conta, falou o seguinte: por que eu não posso? Por quê? Não, você fez um acordo comigo lá em 1826, falando que as tarifas iam continuar em 15%. Pois é, meu filho. Nós fizemos um acordo lá em 1826 falando que eu ia prorrogar a tarifa por mais 15 anos. 1826 mais 15 dá quantos anos? 1841. Em que ano nós estamos agora? Which analf? Eu quis dizer em inglês analfa. 1841 acabou o tratado. Ele foi renovado? Tem cláusula automática? Não. Então, ó, nós estamos em 1844. Aquele acordo já acabou, já venceu. Eu posso colocar o valor da tarifa que eu quero. Velho, a partir daí, a Inglaterra começou a engrossar o caldo. Você sabe que o lugar mais sensível do corpo humano é o bolso, né, irmão? Ah, é? Então, eu não atrapalhava o seu tráfico e você não atrapalhava o meu dinheiro. Atrapalhou o meu dinheiro? Eu vou atrapalhar o seu tráfico. Olha aí. 1845, a Inglaterra foi lá e criou uma lei chamada Bill Aberdeen. Bill Aberdeen. E esse Bill Aberdeen, ou Bill Aberdeen, fala do jeito que você quiser falar, simplesmente a Inglaterra decretava o fim do tráfico negreiro em escala planetária. Ela, Inglaterra, acabou com o tráfico negreiro no mundo. Rondinelli, mas isso não ofende a soberania dos países, não? Claro que ofende. Como eu já disse em aulas passadas, a Inglaterra prendeu o navio de tráfico de escravos aqui no Espírito Santo e levou embora, sacou? Faz alguma coisa com a Inglaterra. É aquele negócio que você tem que engolir seco. É o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vai lá, entre atrito com a Inglaterra agora. Se a tarifa Alves Branco, país mais prejudicado foi a Inglaterra, com Bill Aberdeen, o país mais prejudicado foi o Brasil, porque era o maior traficante de escravos que tinha. E qual era a punição? Ela ia patrulhar o oceano. Se pegasse você com um navio de negros para serem comercializados, você ia ser executado, enforcamento, fuzilamento. O seu navio passaria a ser da rainha da Inglaterra e a carga, que eram os escravos, voltava para a África. Só para você ter uma leve ideia. Onde? Mas a Inglaterra é tão humanista, né? De novo, mano. De novo. Humanista não. Se eu acabo com o tráfico, eu substituo a mão de obra escrava gradativamente por uma nova mão de obra que é livre e consome. Escravo não consome. E aí, a Inglaterra foi lá e bancou o fim do tráfico negreiro em escala planetária. E aí, o que aconteceu? O Brasil ficou... nada a ver. Quem acabou com o tráfico negreiro fui eu, porque eu quis. Em 1850, o Brasil foi lá e criou a Lei Eusébio de Queiroz, que é a mesma coisa que a Lei Feijó, só que agora a Lei Eusébio de Queiroz funciona. Porque além do tráfico ser fiscalizado em escala internacional, também o Brasil passa a fiscalizar. É proibido a importação de escravos para o Brasil. Tráfico interno pode ter. Beleza? Vamos agora para um outro ponto sobre a Inglaterra. A situação começou a ficar punk, né? Agora olha essa aí. O que vai rolar? Esse William Christie, ele era um diplomata inglês aqui no Brasil, sacou? O cara era um embaixador, né? Você imagina que tem as embaixadas, a relação internacional, e tem alguns lugares você é cônsul, diplomata, embaixador. Em suma, esse camarada, ele era o representante da coroa britânica aqui no Brasil, beleza? Só que, William, para você ser um diplomata, um embaixador, um cônsul, você sabe que tem que ter uma habilidade significativa. Ser um poliglota, estudar o curso de Relações Internacionais hoje, que o melhor que tem no Brasil, ao meu ver, é o da UNB. Nós do Darwin, aí, todo ano, colocamos meninos dentro da UNB para fazer Relações Internacionais. É massa o curso para aquela galera da Humanas que quer dar uma viajada, sacou? Para você que gosta da mini ONU e por aí vai. É um curso bom de você ver. Primeiro lugar é Brasília. E aí, cara, o que acontece? Esse William Christie, ele era, então, representante inglês aqui no Brasil, só que ele era conhecido não por sua diplomacia, mas por sua petulância e arrogância no tratamento dos países no qual ele representava através da embaixada inglesa.
Certa vez, esse indivíduo chegou a dizer que não existia na América inteira nenhum governante que tivesse capacidade intelectual para exercer o governo de fato e direito. Apesar dele estar com as suas razões em alguns pontos, é claro que não se pode generalizar. E se tratando do Brasil nessa época, aí ele mexeu com gente grande. O Dom Pedro II, você lembra que eu falei? Ele tinha uma capacidade intelectual imensa e um ego que não cabia dentro do palácio, sacou? O camarada era diferente. E aí, duas questões colocaram em atrito Dom Pedro e William Christie. Um caso foi o afundamento desse navio inglês aí, Prince of Wales, mas na verdade não é nem afundamento, o navio encalhou. O navio estava vindo da costa sul do Brasil, do Uruguai, da Argentina, subindo a costa brasileira. E não se sabe por qual motivo, se o cara não tinha uma carta náutica, se ele não sabia a região como que era, o navio dele acabou ficando encalhado. Encalhado é quando o navio bate o fundo na areia. E aí nem como o navio continuar. O navio, ou se a maré baixou rápido demais, não se sabe até hoje. O navio encalhou. Aí, rapaz, de acordo com a galera, os ingleses saíram do navio e foram buscar ajuda para desencalhar o navio. Só que quando eles voltaram, o navio já estava flutuando. Beleza. E aí, o que aconteceu? De acordo com William Christie, o navio estava flutuando porque brasileiros que moravam nos arredores viram o navio parado sem ninguém dentro, saquearam o navio, levaram toda a carga. E aí o navio levinho, puf, flutuou. Pois é. Essa é a história do William Christie. Ele chegou para o Dom Pedro II, imperador do Brasil, e falou: ó, exijo uma indenização do valor de tantos milhões de libras sobre a carga roubada do navio inglês Prince of Wales. O Dom Pedro, ele até concordou em pagar uma indenização, desde que o William Christie provasse os itens. Fui desconectado aqui, galera. Espera um pouquinho aí. Vamos lá. Compartilhar novamente. Beleza. Beleza. Aí, cara, o que acabou acontecendo? Você sabe que cada categoria profissional tem uma coisa diferente, né, cara? E o que acabou acontecendo é que em marinheiro também é um diferente. E esses marinheiros passavam meses no oceano. E você imagina que nessa época aí os marinheiros eles não eram acompanhados por mulheres, não.
Então era proibido que, de acordo com os caras, mulher dava azar. Ia afundar o navio, ia aparecer um monstro marítimo, alguma coisa. Olha só, o sem noção. Mulher dá azar. E aí passavam meses no oceano, só homem lá dentro, por aí vai. Quando esses camaradas voltavam para o continente, eles estavam doidinhos, cara. E, basicamente, boa parte deles tinham como principal meta chegar aqui na costa e procurar o quê? Mulher, cachaça, divertimento. E, normalmente, nesses lugares destinados a tais divertimentos, costumam acontecer exageros, né? A galera começa a beber demais, aí, daqui a pouco, você acha que você é bonito, começa a beber mais uma, continua tomando, aí você acha que você é forte, daqui a pouco você te dá bom da boca, quer dar porrada nos outros. São aqueles exageros que o álcool acarreta em algumas vidas humanas, né? Eu, como sou um camarada que tem uma certa frequência em ambientes para o divertimento, nunca me envolvi em briga desse jeito, não, mas eu já vi rolar já, cara. Teve um dia que eu tava num forró lá em Batiba, forrozão lá em Batiba, pá. Rapaz, sei que começou uma briga do lado lá e eu nem ligando pra briga, continuei dançando. Uma cadeira daquela voou na minha nuca, velho. Desmaiei, rapaz, só fui acordar em casa com meu irmão. Olha só. O que aconteceu? Ele falou assim, rapaz, uma briga lá, você deu uma cadeirada. Olha a onda. A outra foi num lugar aí perto do Darwin, aí, na esquina da Abertura, onde tem aquela região alagada, aquele terreno baldio ali, tinha um negócio chamado sinucar lá. Sinucar, lavava carro, jogava sinuca. Um dia eu estava lá, acabei de dar aula, passei lá para jogar uma sinuquinha, começou uma briga dos caras lá. E aí, você imagina, no bar que tem sinuca. Os caras começaram a jogar, foi taco, bola de sinuca, aquilo eu enfiei debaixo da mesa e fiquei lá. Tá doido? Uma bola de sinuca não quica, não. O cara jogar um taco daquele é igual a lança do Aquiles, tá me entendendo? Então é sem chance, porque de baixo até passar onda. O que aconteceu aqui? Os marinheiros tomaram, chaparam o coco, começou um atrito, deu um embololô, quebraram o bar todo, polícia veio, levou todo mundo preso. Todo mundo preso. Aí o William Christie foi lá no Dom Pedro de novo e falou, ó, além de eu exigir novamente que você pague a indenização da carga daquele navio, eu exijo agora que o senhor solte os marinheiros presos, indenize os marinheiros, peça desculpa formal a eles e que prenda os policiais que fizeram tal ato. Aí o Dom Pedro olhou para o cara e falou, como é que é? Aqui, ó, a posição. Como é que é? Quer dizer que você quer que eu pague aquela indenização lá? Quer dizer, então, que você quer que eu prenda os policiais que fizeram o serviço dele? É. Que eu solte os marinheiros arruaceiros vagabundo? É. E que eu indenize os caras? É. E que eu peça perdão formal para os caras? É. Vou nada, rapaz. E aí, rapaz, para não dar um bololô maior, convocaram uma arbitragem internacional. Antes de existir a ONU, que tenta regular para evitar atrito entre os países, na época existia arbitragem internacional, para saber quem estava certo e quem estava errado nessa questão. Se era o Brasil ou se era a Inglaterra, se convoca um árbitro internacional, ele avalia a causa e dá o julgamento dele. Os dois países têm que aceitar esse árbitro que vem de fora, beleza? E tem que cumprir o que o árbitro determina. O árbitro era o rei Leopoldo, da Bélgica. É até bom falar o nome dele. Fala para você ver. Leopoldo, ó. Leopoldo, ó. Rei Leopoldo da Bélgica. O rei Leopoldo falou quem está certo, quem está errado, quem está certo, quem está errado, quem está certo é o Brasil. A Inglaterra tem que indenizar o Brasil e a Inglaterra tem que pedir perdão formal ao Brasil. O que o William Christie fez? Não cumpriu a determinação. Simplesmente, meu velho, não cumpriu e foi embora para a Inglaterra. E é claro que isso vai causar um rompimento diplomático entre o Brasil e a Inglaterra. E ele foi para lá se achando. Quando chegou lá, os caras falaram assim, como é que é? Ó? Você rompeu com o Brasil por causa da carga roubada, que a gente nem sabe qual foi, e por causa de um monte de marinheiro embriagado que quebraram um bar, você simplesmente, por sua arrogância e petulância, fez a Inglaterra perder o Brasil, que é o maior mercado de produto consumidor do nosso país na América inteira. E aí, senhores, após esse rompimento, em 1863, só vai voltar em 1863 por causa do envolvimento do Brasil na Guerra do Paraguai. A Inglaterra vai correr atrás do Brasil para reatar relações, beleza? Vamos lá, então. Falando em Guerra do Paraguai,
vamos chegando aqui mais perto da gente. Então, você viu que as relações Brasil e Inglaterra começaram bem, se deterioraram, só não teve uma guerra mesmo, mas chegou a ter rompimento diplomático. E se tem rompimento diplomático, embarreram a entrada dos seus produtos aqui. Ou você corre atrás para poder negociar comigo, ou já era, beleza? Quando fala de atritos no Prata, eu estou falando a respeito de uma região que é a nossa fronteira do Brasil, Argentina e Paraguai, beleza? E o Uruguai. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Observa que chama região do Prata, porque tem aqui embaixo, ó, estuário do Prata. Toda essa região extremamente vascularizada. Tá vendo a quantidade de rio? Uma bacia hidrográfica, é a bacia do Prata. E aí você tem o Rio Tietê, Rio Paraná, Rio Iguaçu, Uruguai e Paraguai. E todos esses rios vão dar lá embaixo. Buenos Aires de um lado e Montevidéu do outro lado, lá com o Uruguai. Aí vai acabar acontecendo o quê? Olha só isso. Observa que nessa época não existiam quase estradas terrestres. Então, se você pegar o caso brasileiro, para você, por exemplo, chegar no interior de São Paulo, chegar no Paraná, chegar no Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para chegar no interior dessas regiões não tinha estrada, era mata fechada. Então você tinha que descer o litoral brasileiro e entrar por esses rios aí para chegar até o interior do Brasil. E todo mundo navegava nessa região. É uma região de terra muito fértil, rios navegáveis. Região do Prata não é à toa, tem muito minério de alto valor. Então todo mundo navegava nessa região. Brasileiros, argentinos, uruguaios, ingleses, franceses. Não custa lembrar que o Uruguai ele já foi do Brasil. O Uruguai se chamava Província Cisplatina. E ele foi do Brasil durante pouco tempo. Quando a família real veio para cá, o Dom Pedro tomou a província Cisplatina da Espanha, que na época era inimiga de Portugal, e essa província cisplatina acaba se tornando independente em 1828. Então, basicamente, o Uruguai só foi nosso de 1815 a 1828. E na época dessa guerra, em 1828, ficou de um lado o Brasil, do outro lado a Argentina, disputando a província cisplatina. Os argentinos falavam, não, os caras tiveram a mesma colonização que a gente, falam o mesmo idioma que a gente, e é verdade. E os brasileiros falavam, não, mas quem chegou aqui tomou é nosso, já era. E aí, cara, nessa guerra entre Brasil e Argentina para disputar a província cisplatina, os dois exércitos eram tão ruins, o brasileiro e o argentino, que nenhum conseguia efetivamente impor uma vitória sobre o outro. Ora ganhava argentino, ora ganhava brasileiro. E aí, para poder resolver a questão, a arbitragem internacional, chamaram a Inglaterra. Quem está certo? A província cisplatina é de quem? É do Brasil, que já invadiu há anos, ou da Argentina, que quer pegar para ela? A Inglaterra fez o quê? Não deu ganho de causa nem para o Brasil e não deu ganho de causa para a Argentina. Fez a província cisplatina virar o Uruguai, país independente, desde 1828. La República Oriental de Uruguai. E aí o que acontece? O Uruguai ficou independente? Ficou. Não é nosso, tem dos argentinos? Ótimo. Só que mesmo depois da independência do Uruguai, as disputas políticas por influência dentro do Uruguai prosseguiram. Em como? Como? Através de dois partidos. Em quase toda a América, predomina o domínio de dois partidos. Se você for ver nos Estados Unidos, republicanos e democratas. No Uruguai, eram blancos e colorados. Na Argentina, são unitaristas e federalistas. Ah, mas no Brasil não é. No Brasil, se você olhar direitinho, vai ser. Aí você fala assim, mas por quê? Partido brasileiro e partido português. Depois você tem liberais e conservadores. Depois você tem integralistas e aliancistas. Depois você tem PTB e UDN. Depois você tem Arena e MDB. Depois você teve PSDB e PT. Você observa que existe uma dualidade, uma dicotomia, uma oposição em dois grupos bem claros, beleza? E aqui não é diferente. Se vencesse o Partido Branco, a Argentina tinha os seus interesses privilegiados no Uruguai. Se vencesse o Partido Colorado, os brasileiros tinham as suas influências privilegiadas no Uruguai. Comércio, tarifas e por aí vai. E olha que o governo brasileiro bancava a campanha dos candidatos colorados, cara. O Banco do Brasil, Dom Pedro II, patrocinou muita campanha de presidente no Uruguai. Porque se vem um presidente que eu banquei, ele é meu brother e vai garantir os meus produtos livres aí dentro, sacou? Beleza. E aí, o que aconteceu? É fácil você lembrar, porque branco é branco. Na Argentina, a população é bem mais clara do que a nossa. Tem muito mais brancos proporcionalmente do que no Brasil. E no Brasil, colorado. Lembra que colorado não é porque é colorido, não, tá? Colorado é vermelho, rojo. Colorado, você lembra do Chapolin Colorado? Você lembra do Inter de Porto Alegre, Colorado? Você lembra do
Coloral, que você bota na muqueca. Que cor que todas essas coisas são? Vermelhas, beleza? E lembra que Brasil tem a ver também, porque Brasil vem de brasa, o prefixo Brasil vem de brasa, brasa é vermelho, beleza? Então, só para você ligar aí, branco é argentino, colorado é brasileiro. Só que quando chegou em 1851, olha aí, 1851, vitória do Partido Blanco, Manuel Oribe. Se vencer um branco, quer dizer que o interesse da Argentina vai ser privilegiado. E os caras aprontaram uma, olha só, o Oribe, branco, fez aliança com o presidente da Argentina, que é o Manuel Rosas, e os caras simplesmente barraram a entrada e a saída do Estuário do Prata. Se você for ver, para você entrar e sair, olha no mapinha aí da tela. Buenos Aires está de um lado, do outro lado está Uruguai, capital Montevidéu. Para quem já visitou essa região, à noite, principalmente, em épocas que você não tem nevoeiro, você consegue ver a luminosidade de uma capital a outra, cara. Aí, o que acontece? Para você entrar, ou você vai passar no porto de Buenos Aires ou no porto do Uruguai, de Montevidéu. Para você sair, ou você passa no porto de Buenos Aires ou no porto de Montevidéu. Não, esse caminho do meio não é um caminho para navegação, porque ele é raso. É igual você vê aqui na Baía de Vitória. Você já observou que quando os navios chegam na Baía de Vitória, a Baía de Vitória é estreita, ela é rasa. Tem que ir um rebocador lá e puxar o navio para ele atravessar. Aqui, os caras usaram um negócio chamado El Correntaço. E o que seria esse El Correntaço? Era uma corrente que bloqueava a entrada e saída do porto de Montevidéu e de Buenos Aires. Então é o seguinte, mano. Para todo mundo passar aqui, tem que pagar. Para entrar, tem que pagar. Para sair, tem que pagar. E aí, rapaz, todo mundo ficou bolado, né? Brasil, Inglaterra, França. E a Inglaterra e a França botaram uma pressão no Brasil. Qual é, Brasil? Suas terras na vizinhança, rapaz. Para você ir no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo, tudo tem que pular. Como é que você vai fazer? Você vai pagar para entrar e sair? Botou pressão no Brasil e o Brasil foi para cima. E aí, Brasil foi para cima e vem a parada. Você lembra do nosso camarada Galvão Bueno? Galvão Bueno, amados por um, odiados por outro, né? Amados por aqueles que têm um saudosismo, né? Que ele narrou grandes momentos esportivos do Brasil, Ayrton Senna, mundiais de copo, de futebol, de basquete, de tênis. Então, ele pegou grandes momentos do esporte brasileiro e ele foi o narrador dessa época. E para outros, ele é meio chato. Eu achei ele um pouco tanto quanto chato, Gavião Bueno. Mas, enfim, é de cada um. Mas a parte que mais me incomodava no Gavião Bueno é o fato dele, de vez em quando, dar umas tiradas que elas não são verdades. Né? Igual, por exemplo, o camarada ia falar assim: brasileiros e argentinos não gostam uns dos outros, as rivalidades são gigantescas, a inimizade pode aparecer por vezes, porque o Brasil foi desclassificado da Copa tal pela Argentina. Porra. Aí, quando vai falar do Uruguai, brasileiros e uruguaios são países que têm rivalidade muito grande e pode descambar em briga e quase sempre dá isso mesmo, porque os uruguaios foram lá e ganharam do Brasil a Copa de 1950 de 2-1 dentro do Maracanã. El Maracanazo. Ninguém fala nem mais disso depois daquele 7-1 para a Alemanha. Ninguém fala mais nada. Não. Cara, se você não gosta de um povo pelo fato de que a seleção de futebol dele, ou de peteca, ou de bolinha de gude, ganhou da sua, pô, irmão, na moral, você está precisando de mais coisa para poder odiar alguém, né, cara? Que é ridículo, velho. Você não vai odiar um povo inteiro porque ele desclassificou da Copa. Pô, agora, tem a sacanagem? Tem. Tem a zoação, a tiração de sarro? Claro que tem. Agora, eles têm justificativas históricas de não se lembrarem bem de nós. Por quê? Porque você vai ver agora o que o Brasil vai fazer. Vai ver agora. Agora, tem zoação? Demais. Eu já fui no Uruguai. Eu fiquei umas férias no Uruguai que eu fiquei 32 dias lá. E aí, cara, o Uruguai é um país sensacional. Ainda bem que eles conseguiram se separar do Brasil e não pertenceram à Argentina. Né? O índice de desenvolvimento humano, de liberdade, de participação efetiva do povo, de intelectualidade, é muito amplificado. E aí, cara, quando eu almoçava num restaurante lá, uma churrascaria, e aí depois de 2 dias que eu estava lá, os caras já pegaram intimidade, já começaram a me zoar. Né? Aí quando eu pedia a carne, os caras já iam brasileiro, tal de coisa, ia lá, bicho. E fazia o quê? Ligava o som com a narração do gol do tal do Didi lá, Uruguai, em cima do Brasil, virando 2-1. Ele Didi, ele passou, Uruguai. Aí eu olhava para eles assim e falava: oh, não compreendo. Está de broma, hermano.
a los Uruguay, Maracanazo. Hermano, mira, mira, escucha, mira, escucha. ¿Comprende matemática? Sí, por supuesto. Entonces, mira acá. Nosotros brasileños tenemos 5 títulos mundiales. ¿Y ustedes, uruguayos, tienen cuántos? La respuesta es 2. 5 de 2. Então, não é que hablar. Sacou? Os caras, é zoação, é pra sacanear. Isso aí, velho, todo mundo faz com o outro. Mas olha o que vai acontecer. Bloquearam a entrada, o Brasil botou pressão no Uruguai. Uruguai, abre o porto. Ou abre o porto ou nós vamos fazer abrir. Uruguai, não. Sou independente, sou autônomo, faço o que eu quero. Ah, não vai não? Então, pera aí, então. O Brasil pegou a tropa dele. Foi até o Uruguai. Chegou para esse cara aí, ó. Primeira bolinha vermelhinha aí, ó. Intervenção no Uruguai. Brasil mais Frutuoso Rivera versus Oribe. O Brasil chegou para esse Frutuoso, nome bonito de você pôr no seu filho, falou assim, Frutuoso, você quer ser presidente do Uruguai? Aí ele falou, ah, não, perdi a eleição. Ele é o Colorado que perdeu a eleição. Aí o Brasil, não, eu não estou perguntando se você perdeu a eleição. Você quer ser presidente? Ah, não tem como, porque eu perdi a eleição. Eu não estou perguntando se você perdeu a eleição. Você quer ser presidente? Ah, eu quero. Então, peraí. O Brasil invadiu o Uruguai, retirou o presidente eleito e colocou o outro que perdeu a eleição, cara. Se isso aí não é uma ofensa à soberania nacional, não sei o que é, cara. Do outro lado do Rio, o outro Manuel, né, que um chama Manuel Oribe, o outro chama Manuel Rosas, o da Argentina. Do outro lado do Rio, em Buenos Aires, o Manuel Rosas falou, é um absurdo, cala a boca, não se pode, cala sua boca, não pode, vou adentrar tu país, pendejo, não pode, vamos lá. Pegou a tropa, atravessou, foi para o outro lado, chegou em Buenos Aires, chegou lá e falou assim, ei, Urquiza, você quer ser presidente da Argentina? Ah, perdi a eleição. Não estou perguntando isso. Você quer ser presidente da Argentina? Ah, sim, como? O Brasil invadiu a Argentina, tirou o presidente Rosa e colocou o cara. E todos ficamos felizes por boa parte do tempo. Rondinelli quer dizer que o Brasil invadiu o Uruguai e a Argentina, trocaram os presidentes e colocaram outros que o Brasil queria? É. Então, vê se isso é uma ofensa à soberania nacional ou se não é, meu brother. Tudo certo. Voltou a livre navegação. Os anos voam. Quando chegou em 1864, no Uruguai, vitória de um branco. De novo, Brasil. Pô, ganhou um branco, já era. O branco que ganhou dessa vez é o tal do Atanásio Aguirre. Só que dessa vez, esse branco não era aliado da Argentina. Dessa vez, esse branco era aliado do Paraguai. E aí o Brasil não quis nem saber. É branco, não é aliado do Brasil. Já foi lá no Uruguai, segunda vez, e falou, aí, Flores, você quer ser presidente do Uruguai? Ah, perdi a eleição. Não, eu quero perguntar se você quer ser presidente do Uruguai. Você quer? Ah, sim, por supuesto. E o Brasil invadiu o Uruguai pela segunda vez e tirou o cara e colocou outro. Dessa vez, segunda vez que o Brasil invadiu o Uruguai e retirou, o cara que era o aliado do Uruguai não achou bom. Lembra que na primeira vez era aliado da Argentina. O Brasil invadiu a Argentina também. Nessa segunda vez era aliado do Paraguai. E quando o Brasil invadiu o Uruguai, o Paraguai veio em defesa do Uruguai. E aí, início da Guerra do Paraguai. De 1864 a 1870, a segunda maior guerra da América. Nessa guerra aí, morreram por volta de 300 mil pessoas, beleza? Morreu muita gente. Só perde número para a Guerra de Secessão. Nós chamamos de Guerra do Paraguai. Os paraguaios chamam de La Guerra de la Tríplice Aliança, ou ainda La Grande Guerra. Observa uma paradinha que a gente vai dar uma andada aqui. Quando fala de Paraguai, você não pode ter a ideia do Paraguai como se um país como hoje. Um país que você fala assim, tem um déficit habitacional, tráfico, muamba, contrabando e por aí vai. O Paraguai tinha um grau de desenvolvimento muito superior do Brasil na época da independência dele. Só que o Paraguai tem um probleminha. Olha esse mapinha à sua direita aí para você ver. Você observa que o problema do Paraguai é qual? O Paraguai ele não tem vazão para o oceano, cara. Então, quando o Paraguai queria importar alguma coisa, tinha que passar em território brasileiro, argentino ou uruguai. Pagava imposto. Quando o Paraguai ia exportar alguma coisa, tinha que passar em território brasileiro, argentino ou uruguai. Pagava imposto. Então, começa a surgir, daqui a pouco, no Paraguai, uma ideia de como solucionar esse problema. E o tal do Solano Lopes vai tentar resolver.
com a ideia de criar El Gran Paraguai. E esse El Gran Paraguai seria simplesmente quase tudo isso aí que está no mapa. Ó. Tipo assim, Brasil, me dá do Mato Grosso para baixo? O Brasil não vai dar. Argentina, me vê duas regiões suas, Corrientes e Entre Rios? A Argentina não vai dar. Uruguai, se dá para mim? Claro que não vai. Então, para o Paraguai ter essa saída para o oceano e formar o Grande Paraguai, ele tinha que invadir esses territórios. Calma aí que você já vai entender. Rapidamente, só para você ter uma leve ideia. Diferente do Brasil, que quando fez independência foi em 1822 e em 1811, no Brasil foi o mesmo cara que colonizou, a mesma família que proclama a independência aqui, já são paraguaios mesmo, não são espanhóis que vão proclamar a independência dos caras. O Paraguai, quando ele se tornou independente em 1811, ele seguiu uma política muito diferente. Foi um país que não pagou para ninguém o reconhecer como independente, igual o Brasil fez. Então, ele não começa se endividando. Ao invés de ser monocultor, igual o Brasil era policultor, ao invés de não fazer reforma agrária, que o Brasil até hoje tem dificuldade para poder fazer, os três que mais fizeram assentamentos foi FHC, Lula, Dilma, mas ficou muito longe do que deveria ter sido. E hoje, se você fala em reforma agrária, a possibilidade de ser chamado de comunista continua sendo significativa, mas não é um partido ou outro, é algo constitucional. São terras devolutas, são terras que não são utilizadas, que não têm fim social. Você não pode imaginar que você tem sua terra, sua propriedade, você utiliza para trabalhar e tirar o seu sustento, que ela vai ser utilizada para fins de reforma agrária. Nunca será, beleza? São só terras que não cumprem uma função social e mesmo assim se o governo indenizar você. E aí, lá no Paraguai, o cara fez a mais ampliada reforma agrária da América. Pegou tudo de pequena e média propriedade e dividiu para a galera. Você acaba aí com a fome e acaba com o desemprego. Sem contar as fazendas estatais, que eram grandes latifúndios do Estado, onde se você não estivesse trabalhando no seu pedaço de terra, você poderia ir trabalhar nessa latifúndio do Estado e receber um salário. Esse latifúndio que o Estado tinha para produzir, servia para ele exportar, para ele ter grana, para poder investir nele mesmo. O Paraguai foi o primeiro país que acabou com o analfabetismo. Você imaginar que hoje nós temos 17 milhões, cara. Lá no Paraguai acontecia o quê? Você terminou o ensino básico, não tinha universidade. O governo paraguai pegava os melhores alunos de exatas, humanas e biomédicas e bancava bolsa para eles no exterior, Estados Unidos e Europa. Acabou o curso, você tinha que voltar. Tinha que voltar, é claro, para poder pagar o que o governo pagou para você, trabalhando naquela área ou ainda ensinando sobre o que você aprendeu. Ah, mas se eu não voltasse? Se você não voltasse, sua família era simplesmente executada. Só isso só. E aí, esse José Gaspar ficou até o Carlos Antônio Lopes, esse gordinho aí, ó. E esse gordinho aí que começou com a ideia de formar o Grande Paraguai. E olha já lá o que ele começou a produzir, ó. Arma, pólvora, metalurgia, ferrovia, telégrafo. Velho, ninguém na história que começou a multiplicar as tropas, armamentos e munições, que fala que é só para defesa, é verdade. Sempre tem pretensão imperialista de conquistar o território. Sempre. Você imagina, o Paraguai tinha uma população de mais ou menos uns 300 mil. O Paraguai tinha 80 mil soldados. O Brasil, que tinha uma população de 4 milhões, tinha 16 mil soldados. A Argentina tinha 8 mil soldados. O Uruguai tinha 3 mil soldados. Aí esse camarada começou a investir maciçamente nisso aí. Morreu, gordinho, Carlos Antônio Lopes. Olha que república diferente. Entrou o filho dele, Francisco Solano Lopes, que se apelidou de El Supremo. Esse barbudinho, gordinho, baixinho aí, ó. E esse camarada não só continua os projetos do pai, continuidade do projeto do seu pai, nacionalista, isolacionista, mas investe em educação e militarismo. É no governo desse cara que teve a fagulha para começar a guerra e o Paraguai se tornar o Grande Paraguai. Então, o que vai acabar acontecendo? Quando o Brasil invadiu o Uruguai, foi a justificativa para o Paraguai iniciar a guerra. Mas o Paraguai já tinha pretensões anteriores de formar El Grande Paraguai. A oportunidade chegou. E com essa justificativa, e aí não precisa de você ficar decorando o nome de batalha, onde que foi, Riachuelo, Tuipaiti, Curupaiti, não precisa disso. O que você tem que saber é o seguinte, como que o Brasil vai chegar a tal vitória? Na época, os três países foram atacados simultaneamente, Brasil, Argentina e Uruguai. E como eu te disse, você já entendeu, né? Ah, mas por quê? Só o Paraguai tinha 80 mil soldados. 80 mil soldados, o Brasil tinha 16 mil, a Argentina 8 mil, o Uruguai 3 mil. Então, se somasse os três, não dava nem a metade do Paraguai. Só que esses três países se juntaram. E esses três países lançaram campanha para poder aumentar as tropas.
A primeira campanha que o Brasil teve foi a campanha Voluntários da Pátria, não deu certo. A segunda campanha deu, alistamento obrigatório. Cada família tinha que entregar um homem. E aí passava, levava a galera de escravo, ia nas cadeias, levava os presidiários, e falava assim, quer ser livre, quer ser solto, quer não ser escravo mais, receber um salário, ter uma arma, poder ainda atirar. Bicho, o exército brasileiro saltou de 16 mil para 200 mil. E a mesma coisa aconteceu com a Argentina e Uruguai, nas mesmas proporções. Só que quando a Argentina expulsou os paraguaios do território, ela saiu. Quando o Uruguai expulsou os paraguaios do seu território, eles saíram. E o Brasil não. O Brasil, depois de ter expulsado os paraguaios do nosso território, o Brasil caiu para dentro do território paraguaio e aniquilou o exército paraguaio. Para você ter uma ideia, quando o Caxias chegou em Assunção, ele falou, por mim a guerra está acabada. Daqui para frente não é mais guerra. Daqui para frente vai ser genocídio. Ah, por quê? Porque o exército paraguaio já tinha ido para o espaço. O Paraguai estava fazendo convocação de mulheres, de menores, 16, 15, 14, 13, 12 anos. E, é claro, foi um massacre. Um massacre. O Dom Pedro só deixou a guerra parar quando o Solano Lopes fosse morto. Tanto é que o Caxias saiu do exército, ele que liderava as tropas, e quem terminou a Guerra do Paraguai foi o Conde de, escrito Conde de aí embaixo, marido da princesa Isabel. Consequências da guerra para acabar a nossa aula. Olha aí, para o Paraguai, a derrota na guerra foi desastrosa. O conflito havia levado à morte de cerca de 80% da população, a maioria homens. O grande Paraguai acabou por se tornar pequeno Paraguai, porque Brasil, Argentina e Uruguai tomaram pedaços das terras deles. Sem contar que tudo aquilo que você viu de modernidade, ferrovia, policultura, modernidade educacional e tudo mais, acabou. Desde a guerra do Paraguai, o Paraguai nunca mais conseguiu se recuperar. Essa que é a verdade. E o Paraguai poderia estar numa situação muito pior se não fosse Getúlio Vargas. Porque durante o governo do Getúlio Vargas, o Getúlio liberou a dívida do Paraguai, perdoou a dívida do Paraguai na época da crise de 29, na crise de 30, os países ficaram tão quebrados e o Paraguai tinha que continuar pagando a dívida dele. O Getúlio Vargas perdoou a dívida do Paraguai, o Paraguai não passou a dever mais. Então deu um presente aí para os paraguaios. Mas foi um genocídio completo. A Guerra do Paraguai, o Brasil sai como principal potência da América do Sul, o Paraguai completamente destruído. E na nossa próxima aula, a gente vai ver o que, meu camarada? A crise do Império. Próxima aula, a gente termina o segundo reinado para iniciarmos uma matéria maneira. A Primeira Guerra Mundial. Vai ser show. E essa matéria também é maneira. Então, senhores, encerramos por hora. Encerramos por aqui, né? Aí, o que vai acontecer? Vamos dar um tchau para a galera aqui, que falta um minutinho, você já vai começar a falar. Aqui, voltou para mim, voltou, obrigado, professor, valeu, Ronde, valeu, galera. Eu vou deixar a gravação disponível para vocês depois, mas se você perdeu, basta ir na nosso Darwin Online, que tem a videoaula lá, perfeitinha, com todos os detalhes para você, beleza? Beijo, até mais, tchau, galera, valeu!